Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro de todas as terças-feiras aqui no canal de ES Hoje. O Entrevistas é um papo olho no olho, tranquilo, leve, mas sempre com um assunto sério para informar de forma informal. Eu te agradeço por estar comigo mais uma terça-feira e hoje o meu seja muito bem-vindo é também ao prefeito Sérgio Vidigal, prefeito de Serra. Seja muito bem-vindo, prefeito. Muito obrigado. Não é a primeira vez que o Sérgio Vidigal vem aqui no nosso Entrevistas. Ele é a maior liderança do PDT no Espírito Santo. Anunciou, depois de vir dando muitos sinais de que não iria concorrer à reeleição, anunciou de fato que não fará isso no dia 16 de março e justificou, né, os motivos de, depois de 36 anos de vida pública, com mandatos eletivos, ter encerrado. É isso? É encerrado ou encerrado momentaneamente? Eu tenho dito que na vida a gente dá pausa, né? Essa pode ser uma pausa, né, definitiva, né, em relação a isso, mas assim, a princípio eu estou fazendo uma opção de vida. Né? Eu até poderia dar sequência agora e paralisar um pouco mais à frente, mas eu fiz uma avaliação e tenho feito de um ano para cá, e assim, cheguei à conclusão que essa é uma decisão que deixaria o meu coração mais tranquilo, mais aliviado, né? E também uma forma de retribuir para alguém que dedicou basicamente uma vida para mim, né? Que é a Sueli. Então foi uma decisão pensada. Os meus amigos, meus aliados mais próximos sabiam que eu estava com disposição para isso desde o ano passado, e eu até entendi, eu acho que o momento não era adequado, porque a gente precisava passar essa fase, até porque agora é o período de montagem de partidos para poder eleger vereadores, né? Então, assim, e também eu creio que, como a gente tinha muitas entregas para fazer, isso também a gente deveria aguardar um pouco, até para as pessoas acharem que você estava desistindo por outros motivos, né? Então, assim, eu creio que a palavra de Deus diz que tudo acontece na hora certa, né? E eu creio que isso ocorreu na hora certa, né? Vamos explicar para quem não está acompanhando esse momento político que a Serra está vivendo. O prefeito Sérgio Vidigal, ele decidiu não concorrer à reeleição e explicou que é para se dedicar à família dele, sobretudo a esposa dele, Sueli Vidigal, que foi diagnosticada com carcinoma no rosto. Não foi isso, prefeito? Desde quando a sua família está enfrentando essa situação e por que vocês guardaram tanto tempo em segredo? Porque o município da Serra, a gente sabe, é um município solidário, as pessoas abraçam, verdade, né? Você sabe que for solidário, é verdade? Hoje a gente estava lá, a minha secretária mandou para mim, a gente abriu um ponto de arrecadação, né? É um momento muito difícil de viver das famílias, né? No sul lá da região do Sul do Espírito Santo, né? E ela ficou impressionada, né? Com a participação das pessoas, até porque a Serra é uma cidade de população operária, né? Então, assim, a expectativa que ela teve, né? Mas é exatamente isso. Eu não diria a cidade somente solidária, é uma cidade acolhedora. Eu tenho dito que a Serra é uma cidade acolhedora. Então, você começou a tocar, né, esse assunto. O que ocorreu é que no primeiro semestre do ano passado ainda, né, a Sueli foi diagnosticada com carcinoma espinocelular. E aí tem um detalhe, sabe, que às vezes as pessoas não entendem. Quando você está no mandato desse, prefeito é um mandato mais complexo. O que acontece com o prefeito? Na verdade, a prefeitura é um grande prestador de serviço. E 90% dos serviços que a população utiliza, quem oferece é a prefeitura. E os outros 10% que não oferece, uma grande parte é ainda a sua porta de entrada para a demanda da população. E as pessoas, lógico, elas estão preocupadas com os problemas dela, né? E aí, como é que você compartilha os seus? E você não pode nem demonstrar os seus, né? E a Sueli, algumas vezes, ela foi fazendo as consultas sozinha. O procedimento cirúrgico dela, o último que ela fez, demorou um pouco mais de 6 horas, e eu não estava presente, né? Eu estava na minha atividade, nas minhas agendas de prefeito. E aí eu fiz uma reflexão, né? Eu creio que tudo na vida tem uma motivação, mas também tem um preço, né? Eu creio que, assim, eu dediquei, você acabou de falar, eu estou na vida pública na Serra um pouco mais de 34 anos,
mas eu estou na Serra como médico há 43 anos. Então, eu dediquei toda uma vida, né, para a cidade, para os meus pacientes, depois, evidentemente, para os moradores da cidade. E o que acontece? Os seus filhos crescem e você nem acompanha. Quando eu fui observar, o meu mais velho era bacharel em Direito, o meu mais novo era médico, e eu comecei a observar um pouco mais quando vi os netos, né? Tudo isso passou muito rapidamente e você não acompanhou muito isso. Eu até agradeço a Deus, porque todos dois seguiram um bom caminho, né? São bons pais, né? E isso para mim, e bons filhos, isso é importante. Então, assim, para mim isso é uma decisão muito pensada, mas uma decisão que eu não tenho a menor dúvida de que eu fiz, neste momento, o melhor para minha casa. O senhor chegou a falar aqui comigo em algumas oportunidades, eu não sei nem se foi em entrevistas, numa outra oportunidade, ou em entrevista por telefone, o senhor disse assim: eu não tenho paixão, porque o mandato não é a minha profissão é médico. Isso. E eu até desgostoso em algumas vezes quando eu vejo a política por conta de discursos. Tem pessoas que são influenciadores digitais e se tornaram nada contra esses influenciadores. Foi algo que o senhor falou parecido com isso. E o quanto que nesses quase 40 anos, né, são 30, aqui nas minhas contas foram 36 anos. 88, né, a minha primeira eleição de vereador, tá certo. Pois então, 36 anos, como é que isso, e aí foi isso que eu fiz na nossa chamada do programa de hoje, foi justamente isso, sobre decisões, do escolher, de tomar a decisão, porque a gente, quando toma uma decisão, a gente abre mão de várias outras coisas. Como que foi essa decisão e o quanto que teve, inclusive, a participação da Sueli, que também é um agente político, né, também num quadro do PDT, enfim, já foi deputado federal, deputado estadual, o quanto que isso foi coração e razão, política e família. Eu acho que você acabou de citando aí alguns fatores que até corroboraram, né, porque a gente há de convir que a política teve uma transformação muito grande em relação aos seus debates. Lá atrás, a gente discutia muitos conteúdos, tinha uma preocupação imensa na preparação de um programa de governo, e nós passamos a vivenciar uma política de narrativas, né? Com muito fake news, com as pessoas atacando muito as outras pessoas com acusação, né? Com denúncias infundadas, né? E, lógico, isso acabou também corroborando muito, porque, olha bem, até onde vale a pena eu disponibilizar toda uma vida em prol de uma ação, lógico, se eu disser a você que a política não me dava prazer, lógico, eu jamais faria alguma coisa na minha vida que não me desse prazer, jamais faria, né? Mas sempre entendi que a política não era a minha profissão. Era um momento transitório que eu estava vivenciando ela. E você sabe que eu até agradeço a Deus, isso vai me permitir que eu possa, na verdade, encerrar na nossa cidade uma atividade que eu iniciei. Porque o que eu queria ser ao longo da minha vida? Um médico. Estudei, fiz vestibular, fiz faculdade de medicina, fiz especialização, fiz pós-graduação, né? Fiz uma série de atividades para exercer uma profissão que era o meu sonho. E surgiu no meio disso a política, ela surgiu, né? A Sueli é um pouco responsável por isso, porque como eu tinha muitos pacientes e eu fazia da medicina, na verdade, um sacerdócio, os políticos começaram a ficar me enxergando como um cara com potencial eleitoral para poder disputar um tipo de eleição. E a Sueli me incentivou, eu vou até confessar que eu resisti, porque o meu entendimento, a minha imagem que eu tinha da política é a imagem que a grande maioria dos brasileiros tem, que política não foi feito para pessoas sérias, né? E, infelizmente, é uma imagem que todos têm. E eu também tinha essa imagem, né? Eu não vou negar isso. E acabou me incentivando, eu entrei nisso, nunca deixei de ser médico. Com a função de prefeito, isso me limitou um pouco mais, né? Porque a me absorvia muito mais, mas com outros mandatos que eu tive, eu sempre, minha atividade médica eu sempre exerci.
Certo. Para você ter uma ideia, em 2018, meu mandato de deputado federal segundo, eu fiz um curso de pós-graduação em São Paulo, de psiquiatria, da qual é a minha especialidade. Fiquei 2 anos no curso, chegava a tirar plantões no sábado para domingo, quando eu estava no curso lá em São Paulo, lá no Hospital de Pirituba. Ou seja, no mandato de deputado federal, o senhor ainda conseguia exercer a medicina. No de prefeito é mais limitado, até porque eu já até fiz isso. Mas acontece que as pessoas às vezes confundem, né? Às vezes eles não te enxergam como médico, te enxergam como agente político, né? E aí, assim, como agente político eu não precisava trabalhar como médico. Eu podia fazer o meu exercício, de fato, como prefeito. Então, isso me limitou um pouco mais, mas eu nunca deixei de atender, né? Eu nunca deixei de estudar, né? E assim, eu vou ter o privilégio agora, eu vou poder fazer meu horário, né? Olha, eu falo assim, ó, Sueli, eu vou sair agora, se eu não trabalhar até tal hora, daqui a pouco eu estou em casa, né? Eu vou poder, de repente, acordar de manhã e dar uma caminhada pela praia de Manguinhos, coisa que eu nunca fiz. Eu moro em Manguinhos há 22 anos, eu nunca andei na areia de Manguinhos na parte da manhã. Eu vou acordar cedo hoje, vou caminhar na areia. Eu vou acordar cedo hoje, pegar meu neto, vou levar para poder cortar o cabelo dele, né? Porque essas coisas são... Eu já fiz isso recentemente, é muito legal. Então, assim, eu acho que isso vai me resgatar, assim... a vida familiar, a vida familiar, de fato. E família na verdade, uma instituição, ela só sobrevive até hoje porque ela não foi criada por homens. Porque tudo que o homem criou, o homem destrói, não é verdade? Então, a família foi criada por Deus. Então, assim, eu vou ter o privilégio, né, de repente, de cuidar da minha família, de cuidar da Sueli, de estar do lado dela, né, no momento que precisar. O meu pai está com Alzheimer, já tem 8 anos. O papai ficou 6 anos morando comigo em Brasília, quando eu estava como deputado federal. Então, eu vou poder dar um pouquinho mais de atenção a ele também nesse momento. Só para a gente encerrar essa parte, no caso da primeira-dama, qual é a atual situação do caso dela? Está controlado? Está em tratamento? O tratamento está evoluindo bem? Como é que é? O quadro está estabilizado. Ela fez já 2 cirurgias, né? É uma cirurgia com uma metodologia até muito moderna. Engraçado que o profissional que fez a cirurgia dela, com essa metodologia, que é chamado método de Morse, ele é de Linhares, né? E foi um sucesso todas as 2 vezes, inclusive uma área muito sensível, que é no rosto, né? É uma área que as mulheres preservam muito. Sim, para a vida da mulher, né? Também, de fato. E assim, ele conseguiu deixar intacto, ela fez algumas sessões de quimioterapia, ela agora está estabilizada, está em acompanhamento, né? E assim, eu quero, de repente, ficar disponível neste momento para cuidar da minha casa, para dar atenção a ela, aquilo que for necessário. Mas isso ainda vai demorar, porque nós estamos em abril, maio, junho, julho, agosto, tem que fechar um mandato ainda. Mas você imagina o ano passado, que foi... que foi a descoberta, a descoberta, e a gente... Eu não deixei atrapalhar o mandato. Aliás, o mandato, voltando ao mandato, ele é um mandato de grandes realizações. Eu não estou me comparando com os outros, não. Eu estou me comparando comigo mesmo. Certo. Já é o 4º mandato que eu tenho de prefeito, e eu diria que deste mandato, comparando com os outros 3 que eu tive, lógico, cada um em cenários diferentes, o primeiro foi muito difícil, né? Porque o primeiro eu peguei a serra numa cidade arrasada, né? Terra arrasada. 6 folhas de salário atrasado, tinha lá um monte de marajás da prefeitura, então foi um momento difícil. Mas eu diria que os resultados dessa gestão, os indicadores dessa gestão são bem melhores do que das outras que eu fui prefeito. Agora, prefeito, nesse dia também que o senhor anunciou, eu estou sempre trazendo essa memória para a gente fechar um ciclo, tá? Nessa ideia. Nós, no dia 16, o senhor informou, prestou contas desse mandato, o senhor anunciou a sua decisão, justificou que foi o problema de saúde da sua mulher, que o senhor quer se dedicar e dedicar mais à família, e também naquele momento, ao lado da Sueli, o senhor lançou o Everson Meirelles, que hoje é seu secretário, chegou, né, agora não está mais, chegou a ocupar a presidência do seu partido. Como é que foi essa escolha do Everson? Eu sei que ele não foi o primeiro nome, né? O Everson, primeiro é bom lembrar que o Everson é um companheiro que, apesar de ser muito jovem, mas de muitos anos, né? O Everson, quando eu fui ser secretário de Políticas Públicas do governo federal, do Ministério do Trabalho, ele foi meu chefe de gabinete,
né? Quando eu retornei, né, retornei e voltei à minha atividade de médico, o Everson, ele sempre foi um partícipe importante do PDT. Depois, quando eu fui deputado federal, ele foi meu chefe de gabinete como deputado federal. Ele também assessorou a um outro hoje deputado federal do PDT. Uhum. Quando eu me tornei prefeito, ele foi não, antes de eu ser prefeito, ele foi subsecretário de esporte do governo do Renato. Uhum. Quando eu me retornei prefeito agora, ele voltou comigo à prefeitura, né, virou meu chefe de gabinete. Foi para o turismo no estado. Aí o governador, na reeleição do Renato, ele convidou o Everson sobre o turismo do estado. E o que aconteceu? No cenário do ano passado, que eu estava vivenciando, eu procurei o governador, eu preciso que o senhor me libere o Everson, porque assim, a gente vai começar agora a discutir o planejamento estratégico da Serra 2444. Tem muitas obras estruturantes que a prefeitura já planejou, muitas está executando. E eu gostaria de levá-lo, porque ele pode ser uma das opções. O governador até achou que ele estava levando para ser vice. Ele pode ser uma das opções minha lá na cidade para continuar tocando o projeto da Serra. E nesse momento o senhor não revelou ao governador o que o senhor já estava passando? A motivação não, não revelei. Não revelei ao governador, e ele me pediu um prazinho até colocar alguém no local, né? E ele ficou ainda mais 3 meses no estado, ele veio para a Serra, né? Agora mesmo nós estamos tocando o planejamento 2444, sob a governança do projeto. Nós pedimos a ASES e a FINDES para fazê-lo, porque como é um ano eleitoral, a gente ficou muito preocupado em politizar um planejamento Sim. que é importante para o futuro da cidade. Né? A prefeitura participa, né? Conseguimos com o setor produtivo lá, os colaboradores para contratar uma consultoria qualificada de fato para fazer o projeto, e o Everson, começamos a preparar o Everson, e eu tenho dito o seguinte: o Everson, sob o ponto de vista do conhecimento de gestão pública, da qualificação, apesar de jovem, né, porque as pessoas, às vezes a política é essencial, nós temos que renovar, eu também concordo, né, mas tem que ser um jovem que tenha qualificação, que tenha conhecimento. Uhum. E o Everson tem essa condição. O que nós precisamos agora é convencer a cidade do ponto de vista eleitoral. E o senhor acha que ele tem potencial na disputa eleitoral? Eu acho sim, eu creio que sim, porque sempre tem um espaço para o novo, né? Eu tive uma experiência, os momentos são diferentes, mas eu tive uma experiência dessa em 2004. Uhum. Né? Nós tínhamos um secretário, o secretário foi o nosso candidato a prefeito. E na época, eu tinha 3 escolhas. Eu podia escolher o meu secretário de obras, que era que na pesquisa pontuava melhor, até pela atividade dele, que era de contato com a comunidade, né? Eu tinha um deputado federal que tinha acabado de ser eleito pelo PDT, e tinha um outro secretário que era mais da atividade meio, mas era um cidadão que também era qualificado e tinha conhecimento de gestão pública. Uhum. E eu escolhi esse, que no caminho eleitoral era o mais difícil. Mas no caminho de resultados, eu tenho convicção de que foi o melhor para a Serra. Então o senhor está se referindo ao Difas Barcelos? Eu estou referindo ao Difas. Uhum. Né? Então, assim, isso para a cidade, nós podemos ter tido as nossas diferenças, natural, mas como tinha um planejamento estratégico da Serra, e ele, como secretário, participou do planejamento, conheceu as ações, ele tinha conhecimento para dar sequência a uma gestão. Porque dar sequência à gestão não é fazer o que o outro faz, é fazer aquilo que está planejado e que a cidade precisa. Entendi. Né? Então, isso eu enxergo no Everson hoje, essas condições. E aí, já que eu falei do Aldifas Barcelos, que já é um pré-candidato pelo Progressistas, e também tem o deputado estadual Pablo Muribeca, que é um nome de pré-candidatura pelo Republicanos. O senhor acha possível a gente apontar o que o senhor teme com esses 2 nomes, sucedendo esse projeto que o senhor lidera hoje? Olha bem, a gente sempre trabalhou com pesquisas, né? E lógico que, normalmente, quem mais cresce numa disputa é quem tem a marca da oposição. E acabou o deputado tendo a marca da oposição naquele momento. Né? O cenário eleitoral era até um cenário
relativamente muito bom, Certo. sob o ponto de vista de um processo de reeleição nossa, porque a gestão tinha uma boa avaliação, né? A relação minha com o governador, que eu não posso negar que é uma relação de muitos resultados para a Serra, também a população enxergava isso como positivo, essa relação, né? Então, assim, hoje o cenário hoje, com a minha saída, eu creio que é o cenário que nós teremos disputas, né? Teremos disputas. Você tem um candidato que representa o novo e tem um candidato que já tem uma experiência maior, né? Então nós temos aí, deixa eu ver se eu consigo traduzir, nós temos um nome forte por conta de se colocar como oposição, um que já tem a experiência e o município conhece, digamos assim, exatamente. E o novo, que é a aposta do prefeito. Exatamente. E o novo que é um novo qualificado como um dos que disputam hoje, disputou lá atrás, né? Que é o caso do ex-prefeito. O caso do deputado é uma prática política dessas mais novas no mercado, né? Que é uma prática de apontar dedo, de ser agressivo, de fazer críticas, né? Mas, assim, eu não vi até agora, nas suas falas, nenhuma coisa que tivesse conteúdo para, de fato, para vencer os desafios que a cidade tem. Porque a cidade tem conquistas, mas tem muitos desafios ainda, né? E a gestão pública ela é muito dinâmica, né? Você supera uma coisa, surge um desafio diferente, né? E a Serra, ela chegou no patamar que ela não pode retroceder. Não estou dizendo que alguém retrocede, mas é preciso avaliar que a cidade não pode retroceder. Ela não pode dar um passo atrás neste momento, até porque ela caminhou a passos largos para frente, né? Se você analisar uma cidade que chega depois de um pouco mais de 20 anos, como o município que tem o maior PIB do Espírito Santo, que é isso, a geração de riqueza, não é receita, porque receita quem tem a maior é a capital, né? Um município que consegue ter hoje 74 mil CNPJs em aberto na cidade, né? É a maior atratividade hoje de novas empresas, seja ela empresa de grande, médio, pequeno porte ou microempreendedor, é Serra. A cidade que tem hoje a maior estrutura de educação, são 145 unidades de ensino, com mais 10 unidades sendo entregues nos próximos 6 meses. Né? Tem 70 mil alunos na rede pública municipal. Nós temos 68 municípios capixabas que não têm 70 mil habitantes. Nós temos isso na rede pública municipal. Na saúde, só para você ter um número, fechamos o ano passado, somando atendimento das UPAs e das unidades de saúde, com quase 1.700.000 atendimentos na cidade da Serra. Né? A Serra tem hoje só de médico, contratado diretamente através de contratos do terceiro setor, nós temos quase 800 profissionais de saúde. Então, é uma cidade que ela precisa continuar crescendo, porque ela tem uma demanda muito grande. O nosso custeio ele não tem perspectiva de diminuir a curto prazo, pelo perfil da população operária, que tem uma média salarial menor do que 2 salários mínimos, né? Então, ela tem uma demanda muito grande e você não pode parar de continuar atraindo novos investimentos, porque também você não pode ficar dependendo de uma certa atividade econômica da cidade. Né? Que nós ainda tem alguma atividade econômica da Serra que tem uma participação grande. O setor de siderurgia na Serra já foi muito maior a participação dele, mas ainda é muito grande. Se você tem um problema qualquer no setor de aço, né, e você tem... Impacta demais no município. Então, ele tem que ir buscando novas alternativas de desenvolvimento, criando mais infraestrutura, melhorando a ambiência para novos negócios. Então, assim, por isso que eu tenho comentado que esse reito não pode brincar com uma cidade que ela está em pleno desenvolvimento, mas as coisas não acontecem que caem do céu. Isso é fruto de planejamento, de trabalho, de articulação que a cidade foi tendo ao longo desses anos. E eu sou muito honesto. A Serra, de 97 para cá, ela não andou para trás. Poderia andar mais? Até poderia, né? Quem sou eu para avaliar isso? Mas dizer que a cidade retrocedeu, não. E nós não podemos correr
esse risco, né? Porque nós precisamos ouvir os políticos falar de conteúdo, falar de conhecimento da cidade. Se tem uma crítica que aqui não está bom, qual é a sugestão dele para aquilo funcionar? Aí eu acredito nessa política. Nada narrativa, ela é boa para disputar a eleição, mas não é boa para governar uma cidade, não. Prefeito, para a gente encerrar, se o senhor puder definir a sua história política na Serra, a sua marca, seria qual? E daqui para frente, o senhor falou, né, que ainda tem muita coisa para entregar, 10 unidades de escolas, né, enfim. É pé no acelerador? Porque eleição, ela querendo ou não, ela impacta. É pé no acelerador. Você tem uma ideia, por exemplo, nós estamos em 4 anos de mandato, nós estamos entregando 3 obras estruturantes, e eu já fui prefeito anteriormente. Fazer uma obra estruturante dentro de um mandato já é uma tarefa difícil. Né? Se você pegar, por exemplo, os municípios nossos, nós temos no entorno nosso, você tem obras, assim, obras impactantes de mobilidade urbana, é difícil encontrar uma. A Serra, nós já entregamos ao ciclo viário da Ildscher, uma obra de grande porte, quase 70 milhões de reais. Nós estamos entregando agora o binário de Jardim do Moeiro, uma obra de 100 milhões de reais. E vamos entregar daqui uns dias, daqui mais uns meses, me perdoe, a obra lá do Civite 1, que vai do Civite 1 à BR-101, uma obra de 92 milhões de reais. Queira ou não queira, o contorno do Mestre Álvaro foi uma obra impactante para o município da Serra, a entrega dela agora. O contorno de Jacaraí, que o governo do estado está executando, é uma obra impactante para o município da Serra. Mas são 2 obras, uma governo do estado e uma governo federal, E as outras 3 é a prefeitura. Né? Então, assim, são obras impactantes que a cidade tem, e nós temos agora uma operação de crédito internacional que nós fizemos, que foi aprovado, inclusive, já pelo COFIEX, que foi aprovado pelo STN, que é a ligação Jardim Camburi à Praia de Carapebus, e a ligação do Civite 2 à BR-101, passando por cima da Norte-Sul, para que a gente possa transformar toda a Ildscher numa avenida totalmente, uma avenida urbana, sem trânsito de caminhão, porque hoje é muito grande. Então, assim, é uma cidade que tem grandes resultados. Na educação, ao todo são 17 unidades, vamos entregar mais 10 ainda, sem contar as ampliações. Na saúde, são mais 9 unidades de saúde, hoje inclusive entregando mais uma. Então, 43 unidades de saúde na cidade tem. O materno infantil, que tinha sido entregue para o Estado, o município retoma e faz hoje, é a maior maternidade pública do Estado do Espírito Santo. A nossa UPA lá do materno é a maior UPA do Espírito Santo, e agora vamos entregar 56 leitos de pediatria e 10 de UTI pediátrica, isso em parceria com o governo. Então a gente cria uma estrutura muito grande. Então, essas entregas, eu não estou falando de praça, de rua asfaltada, que isso acabou ficando sendo uma coisa menor, mas são investimentos que são estruturantes para a cidade, que preparam a cidade para o futuro. Então, depois de pontuar isso, o senhor consegue, em uma palavra ou em uma ação, a marca Sérgio Vidigal? É uma pergunta, eu diria a você que a minha marca chama-se dedicação. Tudo que eu faço, eu sou dedicado. Né? Talvez essa seja uma das razões que eu tenha tomado essa decisão, porque eu preciso agora também dar uma dedicação exclusiva para a minha família. Eu te agradeço, prefeito. É isso, como eu falei na nossa chamada e como eu comecei aqui, tudo na vida é uma escolha. E o prefeito Sérgio Vidigal explicou o motivo dele para não concorrer, mas, como deixou claro aqui também, tem ainda um mandato para ser encerrado e a gente vai acompanhar. Prefeito, muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso no tratamento da primeira-dama e que tenha sucesso nos seus projetos. Obrigado. E você que ficou conosco até agora, eu te agradeço e te espero terça-feira que vem. Até lá!